A política é surpreendente. O cenário desenhado para o final do ano no Brasil era de que tudo parava como estava, né? O impeachment, o Eduardo Cunha tinha dito na semana passada, no começo da semana passada, que ia só decidir em 2016, todo mundo dizia que ia ficar tudo parado e depois do carnaval que a vida política ia retomar em Brasília e tal. Porém, a surpresa é muito grande, né? A surpresa dos acontecimentos acabaram jogando essa análise, essa interpretação para a lata de lixo da história. Na semana passada, a prisão, na terça-feira, de José Carlos Mulay atingiu diretamente Lula, a família Lula e seus filhos. Portanto, a acusação é muito grave, as vinculações, que inclusive estão vinculadas ao cadáver insepulto de Celso Daniel, envolve questões até da Prefeitura de Santo André, do assassinato do prefeito em 2002. Na quarta-feira, a prisão do banqueiro André Esteves e do senador Delcídio Amaral atingiu diretamente o Palácio do Planalto, com as conexões, com uma ampla estrutura de corrupção que tem como base a Petrobras, como é sabido. E ontem, é claro que a decisão do deputado Eduardo Cunha, né, encaminhando, dando o seu de acordo e encaminha para a criação de uma comissão especial que vai analisar as denúncias, não há processo ainda, nós estamos na fase das denúncias para ver se dali elas são admissíveis, né, por crime de responsabilidade de acordo com a Lei 1079 de 1950 e as disposições dos artigos 85 e 86 da Constituição que tratam justamente dessa questão, acabaram transformando o Brasil numa outra conjuntura política. A conjuntura política brasileira mudou como se o dia não tivesse mais 24 horas, tivesse 48, 72 horas tal. Agora começou a descer a ladeira o carro do impeachment. Onde vai na rapidez, ninguém sabe. Pode acontecer de tudo. O importante é destacar que na fala da presidente ontem, ela fez uma defesa estritamente pessoal, não política, das acusações. E isso é um sinal, é um recado, não é um recado à oposição, é um recado ao Lula e ao PT, dizendo o seguinte: eu não tenho nada, eu sempre a primeira pessoa do singular, nunca a primeira pessoa do plural. Né? Não há o nós, há o eu. E isso significa, claro, se me encherem muito, eu pego meu time e saio, eu vou embora. Ou seja, o que ficou implícito daquela fala é a questão da renúncia, que é uma das cartas que, no auge dessa crise, pode ser usado. Porque é um processo de impeachment, por exemplo, a comissão especial precisa ter 10 sessões, há todo um trâmite na comissão especial, para depois ir ao plenário. E lá o governo pode derrubar se tiver 171 votos. O número 171 parece que percorre a vida do PT, né? O 171, o famoso 171 tal. Mas se tiver um terço, 171, acaba impedindo a abertura do processo pelo Senado, tal qual dispõe a Constituição. O processo é feito no Senado, lá que tem a defesa por parte da presidente, com a presidência, vale lembrar, de todo o processo, o Senado como tribunal, do presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí uma comparação com 92 é inevitável. Em 92 era o ministro Sidney Sanches, que agiu como um magistrado. Agora, quem preside o STF? Ricardo Lewandowski, filopetista. Todo mundo sabe, né? Portanto, a perspectiva de todo esse processo é acirrar cada vez mais a crise política com reflexo direto na questão econômica e questões jurídicas. O Supremo vai ser acionado inúmeras vezes. Foi em 1992 e, no caso, sempre referendou as decisões de Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara, e depois do Sidney Sanches, que presidiu o julgamento no Senado, mas que teve todas as suas deliberações aceitas pela maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal quando o STF foi consultado. A questão toda, portanto, é que começou o processo efetivo do impeachment. A gente fala processo numa forma não jurídica, o desenvolvimento da questão do impeachment tal, né? E a partir dali, ninguém sabe o que vai ocorrer. A grande questão é que há um enorme ponto de interrogação sobre, primeiro, a criação da comissão especial, quem vai presidir, quem vai relatar, e a questão do recesso parlamentar. Se esse recesso for restrito ao período das festas do Natal e do Ano Novo, você cria condições para manter o Congresso funcionando, Senado, Câmara, a comissão especial, e entra também a questão do recesso do STF. Porque se tiver as férias forenses ad eterno, que ele sempre tem, como é que ele vai ser acionado? Quem vai responder? Vai ser através de uma decisão monocrática do ministro que tiver de plantão ou a decisão do plenário? É questão grave, é a sorte da República. Portanto, abriu-se o caminho para o impeachment. Se nós chegaremos lá ou não, se o país vai assistir isso ou não, não se sabe. Mas agora foi uma grande derrota. Terça-feira, assim como terça da semana passada, quarta, foram derrotas históricas do projeto criminoso do poder. Ontem foi a terceira derrota, num prazo muito curto de tempo.